E a reformulação do Flamengo não para, rapaziada. Com a possível saída do Pedro, que já tem até valores para ser negociado, eu não duvido mais de nada. E, na minha opinião, não sei se é a melhor opção dispensar o Pedro. O que você acha, Fernandão? Flamengo fazendo a barca, né? Reformulação total. O Gerson aí já com a multa sendo paga pelo Zenit, o Flamengo querendo negociar Cebolinha, Michael. E, cara, ninguém é intocável, hein? Eu acordei surpreendido com essa notícia aí de que o Pedro já tinha até preço estipulado para venda, cara. Pois é, rapaziada. Antes da lesão, ele era o melhor jogador do Brasileirão. Não é nem o melhor atacante, o melhor jogador do Brasileirão, o artilheiro, cotado para ser indiscutivelmente o 9 da seleção brasileira assim que tivesse bem. Cara, de uma hora para outra, já não encaixa mais com o estilo de jogo do Felipe Luiz e já tá aí no mercado, com preço e tudo estipulado. Pô, eu não concordo muito com essa decisão aí que a diretoria do Flamengo, BAP, esses caras estão tomando, não. Porque, como o Fernandão falou, Rodrigo, o Pedro, para mim, ele não é só o 0-1 no ataque, não, mano. Ele é um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasileirão, tendo em vista a função que ele faz dele perfeitamente. O cara é matador, e ao contrário do que muita gente olha para o Pedro e pensa que ele é aquele atacante paradão de área, aquele atacante lento e tudo mais. Isso não é verdade. O Pedro dribla, o Pedro vai para cima, faz gol de tudo que é jeito. Então acho muito difícil, cara, conseguir substituir o Pedro à altura. Tá faltando paciência com o cara para ele recuperar e voltar ao auge dele. Vocês veem Não, algum nome ali que substituiria o Pedro bem? ó, só para tu ter uma ideia de valores, né? O Flamengo estipulou 25 milhões de euros. 25 milhões de euros custou o Vitor Roque. Tu trocava o Pedro pelo Vitor Roque? Eu não. O Richard está de bobeira aí no Tottenham. O Tottenham quer vender. Não vai ser só 25 milhões. O Richard está jogando mais bola do que o Pedro, mesmo voltando de lesão? Para mim também não. Então, assim, tem que ter paciência, cara. Ele acabou de voltar de uma lesão, a batida de jogos foi sinistra. Ele caiu direto numa Copa do Mundo de clubes que tem jogo de 3 em 3 dias. Então, assim, eu acho que tem que ter paciência, esperar ele recuperar a forma física, que ele sempre entregou os resultados para o Flamengo. Gols, assistências, grandes jogadas. Então, assim, eu acho que o Flamengo tá um pouco iludido com essa ideia de que vai vender o Pedro porque ele não encaixa no esquema e que com essa grana ele vai pegar um cara que vai cair como uma luva, entendeu? Tenho dois pontos. Primeiro, cara, eu acho que o Pedro não tá em fase de recuperação mais, não tá fora de forma. Logo no início dele, ele entrou jogando muito, voltando de lesão, e o tempo passa rápido, já faz quase 3 meses isso aí. Ele voltou, fez 2 gols numa partida, no outro já driblando todo mundo, criando jogada, daquele jeito que ele joga mesmo. Então, ali estava bem. Só que o Felipe foi fazendo uma rotação entre ele e outros atacantes do elenco para poder diversificar e também mudou realmente o estilo de jogo dele. E o Pedro acabou não pegando essa vaga de volta. Porque no início, vocês lembram, ele estava pegando alguns minutos e tal. Chegou a ter partidas como titular. Só que aí Sim. voltou a rotação e tal. O Felipe Luiz achou que o time encaixou melhor sem o Pedro. Foi isso que aconteceu. O É, Pedro eu não fico com está em essa fase de mesma recuperação. impressão. O Pedro está bem, está 100%. Eu fico com Ó, essa eu mesma lembro. impressão, porque o Pedro começou contra o Corinthians e contra o Juventude e foi muito bem nos dois. Mas aí contra a LDU no Maracanã, naquele jogo da Libertadores, ele já não apareceu como titular. Já foi sacado do time. Então, assim, eu não sei também se é a questão. Tudo bem, ele já voltou, ele já se recuperou, mas será que ele já está na plena forma física igual o resto dos jogadores? Porque o que eu estou falando é da sequência. O Pedro entrar num jogo, ele decide. Tá curtindo o vídeo, rapaziada? Já deixa o like e confere se tá inscrito no canal, hein? Vamos voltar pro vídeo. Mas aí quarta-feira precisa dele de novo, depois do domingo, será que ele já aguenta? Então, assim, acho que talvez o Flamengo esteja com um pouco de receio dessa questão física dele. Mas eu acho que com o tempo, como ele já passou por uma lesão de joelho também sinistra e voltou e foi o melhor jogador do Brasil, rei da América, eu acho que ele tem toda a condição de voltar a ser o que ele era antes dessa lesão aí, sendo chamado até para a seleção. Cara, justamente isso que o Fernando falou, né? É a segunda lesão séria dele, né? Ali teve poucas lesões além dessas duas, mas foram duas lesões muito graves que deixou ele de assim quase 2 anos sem jogar no total. Só que a gente tem que lembrar também, rapaziada, que o Pedro ele se machucou em setembro do ano passado e ele foi retornar, como o Rodrigão falou, há 3 meses atrás. Não é só a questão física que o cara tem que recuperar, ele precisa recuperar também a confiança, ele precisa recuperar Ritmo, o ritmo de jogo, o tempo de bola. perfeito. Eu me lembro que quando ele voltou, ele, se eu não me engano, meteu 3 gols em 4 jogos. Eu lembro até que teve, logo no retorno dele, um pênalti que o goleiro defende e ele se joga na bola, dá um carrinho, a galera fala: Ó, o Pedro tá 100%. Só que foi Sim. uma lesão muito grave, mano. E pelo que o Pedro já me mostrou, na minha opinião,
eu teria uma boa paciência com o Pedro ainda, mano. Eu pensaria em dispensar ele, assim, vender ele, no caso, no final de 2026, se até lá ele não rendesse, pô. Porque esse ano ainda eu deixaria o Pedro ali, principalmente que tem outros jogadores jogando na posição que podem suprir, mas como o Fernandão até falou no último vídeo, mano, eu acho que a camisa 9 do Flamengo é do Pedro, e inclusive o Pedro retornando ao que a gente está acostumado, a camisa 9 da seleção também é do Pedro. É a minha opinião, pelo menos. Cara, eu acho que não é nem mais uma questão de paciência. Como a gente tá aí concordando, o Pedro já voltou tem um tempão e já mostrou o que ele pode fazer em alguns jogos. Cara, simplesmente não encaixa mais com o estilo de jogo do Felipe e ele já deve ter falado assim, cara, o Pedro não volta mais, em hipótese nenhuma, pro time titular. Entendeu? Independente da gente saber que tecnicamente ele é o melhor atacante do brasileiro. Eu quero que chegue outro atacante ainda. Contratem outro cara que vai fazer mais estilo com o meu jogo. O estilo do Pedro não vai ser útil para mim. Foi isso que tá rolando. Você acha que o Entendeu? Felipe Luiz ele tá querendo ali um atacante de mais velocidade, mais dinâmico, mais intensidade? Estilo europeu, Sim, intenso. pô. Só para finalizar, a gente sempre pensa que o Pedro tá novo ainda e tal. O Pedro tá com 28 anos já, cara. O Pedro já é um maluco de 28 anos com 2 lesões sérias em joelho, entendeu? Então, vamos ver aí se ele vale esses 25 milhões de euros mesmo, porque o Vitor Roque tem 20, entendeu? Então, mas o Perfeito. Pedro teve essa proposta do Nottingham Forest, né, que acabou levando o Igor Jesus agora. E assim, para manter a comparação entre esses dois nomes, de fato, o Igor Jesus é um jogador mais intenso, mais correria, consegue criar uma jogada sozinho na correria, levar a zaga toda. O Pedro não tem essa característica, mas eu também não dispenso a frieza, cara. O Pedro dentro da área, num toque, num domínio, numa cabeçada, numa emendada pro gol, ele é mortal, mano. Acho que falta Só ritmo dentro da de área? jogo. Oi? Dentro da área. Só, só dentro da área, porque eu já vi vários golaços do Pedro de fora da área também, mano. Não, claro, qualidade ele tem, mas dentro da área, para mim, assim, o Igor Jesus, como para manter a comparação, fora da área pode dar mais trabalho do que o Pedro para o zagueiro, porque o zagueiro vai ter que correr atrás, vai ter que, enfim, se deslocar. Mas o Pedro, se ele tiver no lugar certo, na hora certa, como a gente já viu muitas vezes, todo mundo já sabe que é, entendeu? Comemoração dele. Esquece. Eu sou fãzão do cara, mano, mas o que o Rodrigo trouxe é um ponto muito importante, porque enquanto você pode investir 25 milhões de euros no Pedro, ele deu o exemplo do Vitor Roque. Eu acho o Pedro mais jogador, mas Sem dúvida. questão de idade, mano, você ainda pode poder revender o jogador no futuro, o jogador poder evoluir muito mais do que se espera. Sim, mas eu acredito também que 28 anos ainda é o auge do jogador, se ele Sim. retornar fisicamente. O que pega são as lesões, mano. O que quebrou o Pedro são as duas lesões. A gente tem exemplos aí, Ganso, vários caras que a gente fica Não, triste de ver que se não fossem as lesões, o cara tava muito maior. o Pedro mesmo, na época do Fluminense, quando ele lesionou a primeira vez, ele tinha uma proposta do Real Madrid, cara. Então, assim, o Pedro podia ser um atacante do Real Madrid durante anos, mas as lesões não deixaram. Sorte do Flamengo. Agora, outro aspecto que eu acho importante também é que eu acho, aí é a minha opinião, que ele está insatisfeito, mas ele vai brigar pelo espaço dele. Por quê? Porque ele é um cara que já deixou diversas vezes claro que ele, além de gostar de estar no Flamengo, ele é torcedor do Flamengo. Então, assim, quando ele era reserva do Gabigol, que tinha aquela coisa Gabigol, Pedro, que depois o Dorival conseguiu botar os dois juntos, ele teve uma proposta do Palmeiras, onde ele ia ser o 9, ia ser a referência, e ele falou: não quero, prefiro ficar no Flamengo. Ele, quando saiu do Fluminense, ele chorou para ir para o Flamengo. O Fluminense não ia vender para o maior rival, vendeu ele para a Fiorentina. Então, assim, ele já demonstrou diversas vezes que ele está ali, assim, mais do que por ele somente, porque o Flamengo é uma grande equipe, ele está ali porque ele é um torcedor do clube. Então, assim, eu não me desfaria dele por esses motivos. Falando em Pô, Fiorentina, hein? Quem tava cotado para substituir o Pedro no Flamengo é o Vlahovic, que era o titular do Pedro enquanto ele foi banco em todo o tempo dele na Fiorentina. Ele foi banco pra esse maluco. Aí chega o cara pra desbancar ele de novo, aí o Pedro vai, Para pô, mim, o sair na Boto fez porrada de com ele. maldade. Para mim, o Boto fez de maldade. Falou: tu não quer sair? Não, a gente precisa te vender. Ele: não quero sair. Então, beleza, estamos trazendo o Vlahovic pro lugar. O moleque já congelou a espinha. Lembrou da época da Fiorentina. papo reto. Eu vou te falar, cara, eu achei que o Pedro foi injustiçado nessa época no Flamengo, que o Fernandão citou muito bem aí, porque na época o Gabigol não jogava a metade do que o Pedro estava jogando. Só que a gratidão e falta de pulso do treinador à época. Quem estava antes do Dorival, Fernandão? Mas teve um monte, cara. Teve o Renato não conseguiu jogar com eles dois. Isso, acho que foi o Domenech, Renato muita gente. Gaúcho.
que, pô, o Pedro ficava no banco assim, sendo muito mais jogador que o Gabigol. Isso daí, na época, acho que foi injusto com o Pedro. E o Vlahovic, mano, é possível dele vir para o Brasil, né? Vocês têm a ideia de algum outro nome aí que substituiria bem o Pedro no Flamengo, para a gente poder jogar aqui para a rapaziada? Qualquer atacante brasileiro no momento seria um downgrade, como eu falei. Tipo assim, você pegar um cara pior do que você já tem. O Pedro é o melhor atacante brasileiro disparado, tecnicamente, e ele tá 100%. Ele tá 100% já tem um tempo. Só que o Felipe Luiz falou assim, infelizmente, o time encaixou sem você aqui. O E a gente time vai precisar... encaixou, o Felipe Luiz não quer ter o trabalho de encaixar um 9. Porque, assim, Cara, isso pra mim, cara, o treinador com material humano bom desse que o Flamengo tem, o Felipe Luiz não tinha que reclamar de nada. Vai reclamar do Pedro? Ah, o Pedro não cabe no meu time mesmo? O Pedro cabe em qualquer time do Brasil, cara. cara, cabe em qualquer time do Brasil e vários da Europa também. Só que o Sim. seguinte, esse negócio de Vlahovic vai trazer um atacante estilo Pedro, que pra mim hoje é pior. Tá, Hoje na o Juventus não Pedro é arrumou muito nada. melhor que o Vlahovic. Muito melhor. Joga fora da área muito melhor. Pô, os passes que o Pedro acerta. O pivô que o Pedro faz. O Pedro é muito Também melhor que acho. ele. É isso então, rapaziada? É Sim. isso. Deixa aí nos comentários, galera, qual o jogador, qual atacante vocês trariam e se vocês concordam com a saída do Pedro. Fica Pedro, fica Pedro. Escreve aí embaixo, fica Pedro. Porra, como é que vai vender o cara, rapaz? O cara é rubro-negro, pô. Tá no time dele, cara. E se você quer que saia o Pedro, bota, vem Vlahovic. Sabe escrever Vlahovic? Desafio Difícil você. vai ser. Pode escrever de qualquer jeito que a gente vai entender. Só botar um V, um L e um H no meio das palavras aí que a gente entende que é o Vlahovic. Vem gringo, escreve vem gringo que tá bom também. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Mais um videozão da TV Clubismo. Dá Trim o de like ataque aí, se aí. inscreve. Valeu. Valeu.